Uma senhora de 76 anos começa a sentir dores inexplicáveis na cabeça, como se algo invisível a estivesse machucando por dentro. Enquanto sua família ignora seu sofrimento, uma jovem empregada faz uma descoberta chocante em seu couro cabeludo. E o que parecia apenas delírio da idade se transforma em uma verdade aterradora que ninguém estava preparado para enfrentar. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A luz da manhã entrava pela janela do quarto, iluminando o rosto cansado de Dona Helena, enquanto ela tentava encontrar algum alívio para a dor que sentia. Aos 76 anos, aquela mulher de cabelos brancos como neve e postura ainda digna, apesar da coluna levemente curvada pelo peso dos anos, nunca havia se queixado tanto. Ela sempre fora forte, sobrevivera a tantas batalhas silenciosas ao longo da vida, criara seu filho sozinha depois que o marido a deixara, trabalhara duro como costureira no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, e nunca pedira ajuda a ninguém. Mas agora, algo estava diferente. A dor em sua cabeça não era como as dores comuns que vinham e iam. Era uma sensação estranha, como se pequenos choques elétricos percorressem seu crânio de dentro para fora. Pequenas pontadas que vinham sem aviso, deixando-a tonta e confusa. Ela levou a mão ao couro cabeludo, tentando massagear a área onde a dor era mais intensa, mas cada toque só piorava a situação. Um ardor agudo, como se alguém espetasse agulhas em sua pele, fazia-a retirar a mão rapidamente. Dona Helena olhou-se no espelho do guarda-roupa antigo que guardava tantas memórias. Seu reflexo mostrava uma mulher que ainda mantinha a dignidade, mas os olhos revelavam algo novo, algo que ela não queria admitir. Medo. Pela primeira vez em muitos anos, ela sentia medo do que estava acontecendo com seu próprio corpo. A casa onde morava com seu filho Roberto era um sobrado simples no bairro de Santa Teresa, com paredes pintadas de um amarelo desbotado e janelas de madeira que rangiam quando o vento soprava forte. Era o mesmo lugar onde ela criara Roberto, onde cada canto guardava lembranças de uma vida inteira. Mas desde que Isabela chegara, tudo havia mudado. Isabela era a esposa de Roberto, uma mulher alta e elegante, com cabelos pretos lisos que caíam perfeitamente sobre seus ombros. Ela vinha de uma família de classe média da Zona Sul e sempre deixava claro, através de olhares e comentários sutis, que considerava aquela casa e aquele bairro abaixo de seus padrões. Desde o dia em que se mudara para lá, há 6 meses, o ambiente familiar havia se transformado. As risadas que antes preenchiam a sala de jantar desapareceram. Os almoços de domingo, que costumavam reunir vizinhos e amigos, não aconteciam mais. A presença calorosa de Dona Helena, que sempre recebia a todos com um sorriso e um cafezinho fresco, agora parecia incomodar. Dona Helena desceu as escadas devagar, segurando-se no corrimão de madeira. Cada degrau parecia mais difícil que o anterior, não apenas pelo cansaço físico, mas pelo peso emocional que carregava. A dor na cabeça pulsava com mais intensidade a cada movimento, e ela teve que parar no meio do caminho para recuperar o fôlego. Foi quando ouviu a voz de Isabela vindo da cozinha. Isabela, você precisa entender que esta casa tem suas regras, dizia Roberto com um tom conciliador. Dona Helena reconhecia aquele tom, era o mesmo que ele usava quando tentava evitar conflitos, sempre procurando manter a paz, mesmo que isso significasse ceder em pontos importantes. Regras, Roberto. A voz de Isabela soava fria e calculada. Sua mãe age como se esta ainda fosse apenas a casa dela. Eu sou sua esposa, moro aqui também, e tenho direito de fazer algumas mudanças. Aqueles móveis velhos na sala estão horríveis, e nem me fale sobre essas cortinas floridas. Isso aqui parece uma casa dos anos 50. Dona Helena sentiu um aperto no peito. Aqueles móveis foram comprados com tanto sacrifício, cada peça escolhida com carinho. As cortinas foram costuradas por suas próprias mãos, um trabalho de semanas que ela fizera com amor para tornar a casa mais bonita.
Mãe adora essas coisas, respondeu Roberto, mas sua voz já estava mais fraca, sem convicção. Talvez possamos conversar com ela sobre algumas mudanças pequenas. Mudanças pequenas não vão resolver, Roberto. O problema é maior que isso. Dona Helena não quis ouvir mais. Seguiu descendo as escadas, fazendo questão de pisar mais forte nos últimos degraus para anunciar sua presença. Quando entrou na cozinha, Isabela estava de pé junto ao fogão, os braços cruzados, e Roberto sentado à mesa com uma xícara de café, pela metade. O silêncio que se instalou foi pesado e desconfortável. Bom dia, disse Dona Helena, tentando manter a voz firme. Bom dia, Dona Helena, respondeu Isabela com um sorriso que não chegava aos olhos. O café está pronto, se quiser se servir. Obrigada, minha filha. Dona Helena serviu-se de café em uma caneca velha que usava há anos, sentindo o olhar de Isabela sobre ela. Sabia que a nora considerava aqueles utensílios antiquados, mas para ela, cada objeto naquela cozinha tinha valor sentimental. Sentou-se à mesa ao lado de Roberto, que lhe deu um beijo no rosto. Como está? Se sentindo hoje, mãe? A dor na cabeça continua, meu filho. Está até pior que ontem. Isabela virou-se rapidamente, como se aquele comentário tivesse capturado sua atenção de forma especial. Ainda com essa dor, Dona Helena? Sabe, pessoas da sua idade costumam ter esses problemas. Pode ser apenas o corpo pedindo descanso ou talvez algo relacionado à pressão. A senhora tem tomado seus remédios direito? Tomo tudo certinho, Isabela. Mas essa dor é diferente. É como se tivesse algo machucando por dentro. Isabela aproximou-se e, pela primeira vez em semanas, parecia demonstrar algum interesse genuíno. Deixa eu ver, disse ela, posicionando-se atrás de Dona Helena. A senhora não bateu a cabeça em algum lugar? Não tropeçou e caiu? Não, não caí em lugar nenhum. As mãos de Isabela tocaram levemente o cabelo de Dona Helena, e a idosa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo na forma como a nora tocava seu cabelo que a deixava desconfortável. Os dedos de Isabela percorreram o couro cabeludo com movimentos calculados, como se procurasse algo específico. Não vejo nada de errado aqui, Dona Helena. Talvez seja só coisa da idade mesmo. Confusão mental, sabe como é. Minha avó tinha esses problemas também. Antes de... Isabela interrompeu-se abruptamente, mas o recado estava dado. Dona Helena sentiu a insinuação como um golpe. Ela não estava confusa, sabia muito bem o que sentia, e aquela dor era real. Acho melhor você marcar uma consulta com o médico, mãe, sugeriu Roberto, percebendo o desconforto no ar. Vou marcar sim, meu filho. O resto do café da manhã transcorreu em silêncio tenso. Dona Helena mal conseguiu comer o pão com manteiga que Roberto havia preparado para ela. A dor na cabeça parecia pulsar em sincronia com as batidas de seu coração, e aquela conversa só havia piorado seu estado emocional. Depois do café, Roberto saiu para o trabalho na oficina mecânica que administrava no bairro vizinho. Isabela recolheu-se no quarto, deixando Dona Helena sozinha na sala. A idosa sentou-se em sua poltrona favorita, aquela de tecido florido que Isabela tanto criticava, e fechou os olhos. As lágrimas vieram sem que ela pudesse controlar. Não eram lágrimas apenas de dor física, mas de uma solidão profunda que havia se instalado em seu coração desde que Isabela chegara. Ela lembrou-se de quando Roberto lhe apresentou a namorada pela primeira vez. Isabela fora educada, até simpática naquele primeiro encontro. Mas, logo após o casamento, tudo mudou. As visitas que faziam juntos tornaram-se raras, depois inexistentes. Os telefonemas de Roberto, antes diários, passaram a ser semanais. E quando finalmente o casal decidiu morar com ela, Dona Helena pensou que seria uma nova chance de construir uma relação com a nora e de ter a família reunida novamente. Mas o que ela encontrou foi um distanciamento ainda maior, uma frieza que gelava o ambiente. A campainha tocou, tirando Dona Helena de seus pensamentos. Ela levantou-se com dificuldade e foi até a porta. Do outro lado estava uma jovem que ela não conhecia, morena clara, com cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo e um sorriso gentil no rosto. — Bom dia. A senhora é Dona Helena? — Sou sim, minha filha. Posso ajudar? Meu nome é Juliana.
A senhora Isabela me contratou para ajudar com os serviços da casa. Ela me pediu para vir hoje começar. Dona Helena sentiu uma mistura de surpresa e incômodo. Isabela não havia mencionado nada sobre contratar alguém. Por anos ela mesma cuidara daquela casa, e embora soubesse que a idade estava tornando algumas tarefas mais difíceis, ainda se sentia capaz de manter tudo em ordem. Entre, minha filha. Isabela está no quarto. Juliana entrou carregando uma pequena mochila. Tinha por volta de 25 anos e trajava roupas simples, mas limpas. Havia algo em seus olhos, uma bondade natural que imediatamente chamou a atenção de Dona Helena. A senhora está bem? Parece um pouco pálida, comentou Juliana com genuína preocupação. Estou com uma dor de cabeça terrível, minha filha. Mas vai passar. Juliana franziu a testa, demonstrando empatia. Minha avó também sofria muito com dores de cabeça. Eu costumava fazer massagem nela. Se a senhora quiser, posso tentar ajudar depois. Você é muito gentil, obrigada. Isabela desceu as escadas naquele momento já vestida para sair. Ah, Juliana, que bom que chegou. Vou sair para resolver algumas coisas. Dona Helena pode te mostrar onde estão os produtos de limpeza. Quero que você comece pela cozinha e depois pela sala. Isabela pegou a bolsa e saiu sem se despedir, deixando Juliana e Dona Helena sozinhas. A jovem olhou para a idosa com um sorriso compreensivo, como se entendesse muito mais do que havia sido dito. Dona Helena mostrou a Juliana onde ficavam guardados os materiais de limpeza, um armário pequeno nos fundos da cozinha. Enquanto a jovem começava a organizar os produtos, a idosa observava seus movimentos cuidadosos e sua atenção aos detalhes. Havia algo de familiar naquela moça, uma delicadeza que lembrava tempos melhores. A senhora não precisa ficar de pé me acompanhando, Dona Helena. Por favor, vá descansar. Eu sei o que fazer, disse Juliana com gentileza. Você me lembra minha mãe, sabe? Comentou Dona Helena, surpreendendo-se com sua própria sinceridade. Ela também era assim, atenciosa com todo mundo. Juliana sorriu, um sorriso triste e doce ao mesmo tempo. Minha avó era tudo para mim. Ela me criou quando minha mãe precisou trabalhar em outra cidade. Aprendi muito com ela, principalmente a cuidar das pessoas com carinho. Sua avó deve ter sido uma mulher especial. Era sim. Ela já partiu faz 2 anos, mas eu carrego os ensinamentos dela comigo. Dona Helena sentiu uma conexão imediata com aquela jovem. Pela primeira vez em meses, sentia que havia alguém naquela casa que realmente se importava, mesmo sendo praticamente uma estranha. Juliana, você falou que sua avó tinha dores de cabeça. Como eram essas dores? A jovem parou o que estava fazendo e olhou para Dona Helena com atenção. Ela reclamava de pontadas, como se alguém estivesse espetando agulhas na cabeça dela. Começou de repente, sem motivo aparente. Os médicos não conseguiam encontrar nada de errado. E o que aconteceu no final? Juliana hesitou por um momento, escolhendo as palavras com cuidado. No caso dela, descobrimos que era algo que nem imaginávamos. Mas tudo se resolveu quando encontramos a causa verdadeira. O que era? A jovem olhou em volta, como se quisesse ter certeza de que estavam realmente sozinhas. Dona Helena, posso fazer uma pergunta? A senhora confia nas pessoas que moram aqui com a senhora? A pergunta pegou a idosa de surpresa. Ela abriu a boca para responder que sim, que confiava em seu filho completamente, mas as palavras não saíram. E quanto a Isabela? Será que confiava nela? Meu filho é um bom homem, Juliana. Me ama de verdade. E a esposa dele? Dona Helena baixou os olhos, incapaz de mentir. Isabela é complicada. Ela não gosta de mim, isso é evidente, mas daí a pensar que ela faria algo para me machucar. A senhora me permite examinar sua cabeça? Eu aprendi algumas coisas quando cuidava da minha avó. Dona Helena assentiu, sentindo uma esperança estranha crescer em seu peito. Juliana pediu que ela se sentasse em uma cadeira da cozinha e começou a examinar cuidadosamente seu couro cabeludo. Seus dedos eram suaves, completamente diferentes do toque frio de Isabela pela manhã. A luz aqui não está boa. A senhora tem uma lupa em casa? Tenho sim, no meu quarto. Uso para costurar. Juliana acompanhou Dona Helena até o quarto.
Um espaço simples, mas acolhedor, com uma máquina de costura antiga em um canto e fotografias de Roberto em várias fases da vida espalhadas pelas paredes. A jovem pegou a lupa que a idosa lhe ofereceu e pediu que ela se sentasse perto da janela, onde a luz natural era melhor. Durante vários minutos, Juliana examinou metodicamente o couro cabeludo de Dona Helena, separando os fios brancos com delicadeza. De repente, seus dedos pararam em um ponto específico na parte de trás da cabeça. Não se mexa, Dona Helena. Eu preciso olhar uma coisa aqui com mais atenção. A jovem aproximou a lupa e ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de preocupação. Dona Helena, a senhora sente dor quando eu toco aqui? Juliana pressionou levemente um ponto e a idosa sentiu uma fisgada aguda. Ai, sim, dói muito. Eu preciso que a senhora confie em mim agora. O que vou dizer pode parecer estranho, mas é muito sério. Tem algo enterrado na sua cabeça, algo que não devia estar ali. O coração de Dona Helena disparou. Como assim, minha filha? O que você quer dizer? Parece ser um pedaço pequeno de metal. Eu só consigo ver porque está começando a inflamar ao redor. É por isso que a senhora sente essas dores. Mas como? Eu não me machuquei, não bati em nada. Juliana respirou fundo antes de continuar. Na minha avó encontramos algo parecido. Eram pequenas grampas de metal que alguém havia colocado no cabelo dela, mas enterradas no couro cabeludo, não apenas presas no cabelo. A pessoa fazia isso de propósito, fingindo estar arrumando o cabelo dela, mas na verdade estava machucando. Dona Helena sentiu o mundo girar. Levou a mão ao peito tentando controlar a respiração que estava ficando acelerada. Imagens começaram a surgir em sua mente, memórias recentes que ela não havia dado importância na época. Isabela, lembrou-se Dona Helena em voz alta. Ela tem mexido no meu cabelo ultimamente. Diz que está desarrumado, que precisa pentear. Eu achei estranho porque nunca tinha feito isso antes, mas pensei que estava tentando ser gentil. Quando foi a última vez? Ontem à noite, ela insistiu em pentear meu cabelo antes de eu dormir. Disse que estava com nós, que precisava arrumar. Eu deixei, achando que era um gesto de carinho. Juliana segurou as mãos de Dona Helena com firmeza. Olha, eu posso estar errada. Pode ser que isso tenha uma explicação diferente, mas eu preciso remover esse objeto para aliviar sua dor. E precisamos descobrir se tem mais. Dói muito para tirar? Vou fazer com muito cuidado. Tenho uma pinça aqui na minha mochila, sempre carrego porque uso para sobrancelhas. Vou desinfetar tudo direitinho. Juliana foi buscar sua mochila e voltou com uma pequena nécessaire. De dentro, tirou uma pinça fina, um frasco de álcool e algodão. Com movimentos precisos, desinfetou a pinça e começou a trabalhar na cabeça de Dona Helena. A senhora vai sentir um puxão, mas vai passar rápido. Dona Helena fechou os olhos e apertou os braços da cadeira. Sentiu a pinça tocar seu couro cabeludo, depois uma pressão, e finalmente uma dor aguda que a fez soltar um gemido. Mas logo em seguida veio um alívio imenso, como se um peso tivesse sido removido. Pronto, já tirei. Olha isso aqui. Juliana mostrou a pinça para Dona Helena. Presa entre as pontas de metal, havia uma pequena grampa, do tipo usado em grampeadores de escritório, mas estava enferrujada e tinha pontas afiadas. Meu Deus do céu, murmurou a idosa, levando a mão trêmula à boca. Como isso foi parar aí? Preciso continuar examinando. Se tem uma, pode ter mais. Durante a próxima meia hora, Juliana continuou sua busca meticulosa. E para o horror de Dona Helena, encontrou mais 3 grampas semelhantes, todas estrategicamente colocadas em pontos diferentes do couro cabeludo, sempre escondidas sob a massa de cabelo branco. Cada vez que Juliana removia uma grampa, Dona Helena sentia um alívio momentâneo da dor, mas também uma crescente sensação de terror. Alguém havia feito aquilo com ela intencionalmente. Alguém que tinha acesso próximo, que ganhara sua confiança o suficiente para tocar seu cabelo. Isabela. O nome ecoava em sua mente como um sino fúnebre. Mas por quê? O que ela ganharia, fazendo a sogra sofrer daquela maneira? Dona Helena, a jovem, interrompeu seus pensamentos.
Eu removi todas que consegui encontrar por agora. A senhora precisa lavar bem essas áreas com água e sabonete antibacteriano. E tem que vigiar se aparecem novos sintomas. Juliana, o que eu faço agora? Se conto para o Roberto, ele vai acreditar em mim? Isabela pode dizer que estou inventando coisas, que estou confusa por causa da idade. A jovem pensou por um momento, depois pegou o celular do bolso. Vou tirar fotos das grampas e das marcas na cabeça da senhora. Isso é prova. E acho que precisamos ficar atentas. Se Isabela realmente está fazendo isso, ela vai tentar de novo. Mas por que, minha filha? Por que alguém faria uma coisa dessas? Juliana balançou a cabeça, sua expressão sombria. No caso da minha avó, descobrimos que a pessoa queria que ela parecesse estar com problemas mentais. Queria interná-la, ficar com a casa dela. As dores constantes faziam minha avó ficar confusa, irritada. As pessoas começaram a achar que ela estava perdendo a lucidez. Dona Helena sentiu um frio percorrer sua espinha. A casa. Aquela casa valia uma boa quantia. Estava em um bairro que estava se valorizando. E Isabela sempre deixara claro seu desejo de vender e comprar um apartamento na Zona Sul. Os dias seguintes foram de vigilância constante. Juliana passava as manhãs e tardes na casa, sempre atenta aos movimentos de Isabela. Por orientação da jovem, Dona Helena começou a recusar gentilmente quando a nora oferecia pentear seus cabelos, inventando desculpas sobre sensibilidade no couro cabeludo ou preferência por deixar os fios soltos. Isabela não demonstrava desconfiança aberta, mas seu comportamento mudara sutilmente. Seus olhos acompanhavam Juliana com frequência, especialmente quando a empregada estava perto de Dona Helena. A frieza habitual dava lugar a uma tensão quase palpável. Em uma tarde de quinta-feira, Roberto chegou mais cedo da oficina. Trazia um sorriso cansado no rosto e óleo de motor nas mãos. Dona Helena sentiu o coração apertar ao vê-lo. Seu filho único, o homem que ela criara com tanto sacrifício. Como poderia contar a ele o que estava descobrindo sobre sua própria esposa? Oi, mãe. Como está a dor de cabeça? Melhorou? Melhorou muito, meu filho, respondeu ela. E não era mentira. Desde que Juliana removera as grampas, a dor havia diminuído significativamente. Que bom. Isabela me disse que você estava muito mal. Fiquei preocupado. Foi apenas um mal-estar passageiro. Roberto abraçou a mãe com afeto genuíno e Dona Helena sentiu lágrimas ameaçarem brotar. Ele não merecia estar no meio daquela situação, mas ela sabia que em breve precisaria enfrentá-lo com a verdade. Naquela noite, depois que todos já haviam se recolhido aos quartos, Dona Helena ouviu passos no corredor. Pela fresta, sob a porta, viu a luz do corredor acender. Curiosa e com um pressentimento ruim, levantou-se silenciosamente e entreabriu a porta do quarto. Isabela estava parada em frente ao quarto de Juliana, que ficava em um pequeno cômodo nos fundos da casa. A nora tinha algo na mão, mas Dona Helena não conseguia ver o que. Por vários minutos, Isabela permaneceu ali imóvel, apenas observando a porta fechada. Dona Helena sentiu o coração disparar. Havia algo profundamente perturbador naquela cena, na forma como Isabela estudava aquela porta, como se planejasse algo. Finalmente, a nora voltou para o próprio quarto e Dona Helena fechou sua porta com cuidado, o sono completamente afastado. Na manhã seguinte, Juliana chegou antes do café como de costume. Dona Helena a encontrou na cozinha e, após certificar-se de que estavam sozinhas, contou sobre o episódio da noite anterior. Ela estava no corredor, olhando para o seu quarto, Juliana. Tinha algo na mão. A jovem franziu o senho, preocupada. Dona Helena, acho que está na hora de conversarmos. Com o Roberto. Isso está ficando perigoso. Mas como convencê-lo? Isabela pode negar tudo, dizer que estou delirando. Por isso eu tenho registrado tudo. As fotos das grampas, as datas, horários. E mais, tenho gravado algumas conversas. Você tem gravado conversas? Juliana assentiu, um pouco sem graça. Sei que não é certo fazer isso sem consentimento, mas quando percebi o que estava acontecendo, comecei a deixar meu celular gravando quando saía dos cômodos. Captei algumas coisas interessantes. A jovem pegou o celular e colocou para tocar.
Era uma gravação de áudio onde se ouvia claramente a voz de Isabela conversando, ao telefone com alguém. Não, mãe, ela ainda está bem firme. Pensei que já estaria mais confusa a essa altura. A voz de Isabela soava fria, mecânica. Mas vou continuar. Eventualmente ela vai começar a mostrar sinais. Daí convencemos o Roberto a vendê-la para uma clínica. Com o dinheiro da casa, podemos finalmente sair desse buraco e comprar algo decente na Zona Sul. Dona Helena sentiu as pernas fraquejarem. Ouvir aquilo dito em voz alta com tanta frieza e cálculo era pior do que ela imaginara. Isabela não apenas queria a casa, mas estava disposta a destruir a saúde mental e física da sogra para consegui-la. Tem mais, disse Juliana, avançando a gravação. Esta é de ontem. Dessa vez, era uma conversa entre Isabela e uma mulher que Dona Helena não reconhecia. As vozes vinham abafadas, mas ainda assim compreensíveis. Você tem certeza que essas grampas não deixam marca permanente? Perguntava Isabela. Tenho. Depois que tirar, em alguns dias cicatriza, respondia a outra voz. E ninguém vai pensar em procurar por isso. Vão achar que é só senilidade mesmo. Perfeito. Quanto te devo por mais um pacote? Dona Helena não conseguiu ouvir mais. Levou a mão à boca, lutando contra uma onda de náusea. Juliana desligou o áudio e segurou as mãos da idosa com firmeza. Dona Helena, sei que é muito difícil ouvir isso, mas agora temos provas concretas. Podemos mostrar para o Roberto. Antes que Dona Helena pudesse responder, ouviram a porta da frente se abrir. Isabela havia saído para fazer compras, mas aparentemente voltara mais cedo. As duas mulheres se entreolharam e Juliana rapidamente guardou o celular no bolso. Isabela entrou na cozinha carregando algumas sacolas. Seu olhar foi imediatamente para as duas, e Dona Helena percebeu uma faísca de suspeita nos olhos da nora. Conversando sobre... O quê? Perguntou Isabela com um tom casual, mas os olhos delatavam sua curiosidade. Sobre receitas, respondeu Juliana prontamente. Dona Helena estava me ensinando a fazer o bolo de fubá dela. Ah, que interessante. Isabela colocou as sacolas sobre a bancada. Juliana, preciso falar com você um momento. Em particular. Dona Helena sentiu o pânico subir. Não queria deixar Juliana sozinha com Isabela, mas não tinha um motivo válido para impedir. Juliana lançou-lhe um olhar tranquilizador e seguiu Isabela até a sala. Dona Helena ficou na cozinha, os ouvidos atentos, mas as vozes das duas mulheres eram apenas um murmúrio indistinto. Os minutos se arrastaram como horas, até que Juliana retornou, sozinha, com uma expressão controlada, mas os olhos alertas. O que ela queria? Sussurrou Dona Helena, assim que teve certeza de que Isabela havia subido. Ela me perguntou se a senhora tem falado coisas estranhas, se tem reclamado de dores ou confusão mental. Disse que está preocupada com a senhora, que talvez seja a hora de procurar um especialista. Um especialista? Repetiu Dona Helena, o significado das palavras ficando claro. Ela quer me internar, não vamos deixar isso acontecer, mas precisamos agir logo. O Roberto chega que horas hoje? Por volta das 6, como sempre. Juliana olhou o relógio. Eram 2 da tarde. Temos 4 horas para nos prepararmos. Vou organizar todas as provas que tenho, as fotos, as gravações. Quando ele chegar, você precisa contar tudo. Eu não sei se consigo, Juliana. E se ele não acreditar em mim? Se ele ficar do lado dela? A jovem segurou o rosto de Dona Helena com as 2 mãos, olhando-a diretamente nos olhos. Ele vai acreditar porque é seu filho e te ama. E porque teremos provas que não podem ser negadas. A senhora é forte, Dona Helena. Você sobreviveu a tantas coisas na vida, vai sobreviver a isso também. Ao longo da tarde, Juliana e Dona Helena organizaram meticulosamente todas as evidências. As 4 grampas foram colocadas em um saquinho plástico transparente. As fotos foram impressas em uma papelaria próxima por Juliana. Os áudios foram salvos em 3 lugares diferentes para garantir que não se perdessem. Isabela passou a tarde em seu quarto, fazendo ligações ocasionais e saindo apenas para pegar água na cozinha. Cada vez que aparecia, lançava olhares investigativos para Dona Helena e Juliana, como se sentisse que algo estava acontecendo fora de seu controle.
Quando o relógio marcou 5h30, Dona Helena começou a preparar o jantar, suas mãos tremendo levemente enquanto descascava batatas. Juliana trabalhava ao seu lado, oferecendo apoio silencioso com sua presença. Às 6 em ponto, ouviram a caminhonete de Roberto estacionar em frente à casa. O som da porta se abrindo, seus passos familiares no corredor. Dona Helena respirou fundo, preparando-se para uma das conversas mais difíceis de sua vida. Roberto entrou na cozinha com seu sorriso habitual, mas logo percebeu a tensão no ar. — Está tudo bem? Perguntou, olhando da mãe para Juliana e de volta. — Meu filho, Dona Helena começou, a voz firme apesar do medo. Preciso conversar com você sobre algo muito sério. E preciso que você me ouça até o final, antes de dizer qualquer coisa. Roberto puxou uma cadeira e sentou-se à mesa da cozinha, seu rosto mostrando preocupação genuína. Juliana fez menção de sair para dar privacidade à família, mas Dona Helena pediu que ficasse. Ela faz parte disso também, meu filho. Precisa estar aqui. Roberto assentiu, confuso, mas confiante. Dona Helena respirou fundo e começou a contar tudo, desde as dores inexplicáveis na cabeça até a descoberta das grampas de metal. A cada revelação, via o rosto do filho mudar, passando da confusão à incredulidade e finalmente ao horror. Mãe, isso não pode estar certo. Isabela jamais faria algo assim. Deve haver uma explicação. Eu sei que é difícil de acreditar, Roberto. Eu também não quis acreditar no começo. Mas olha isso aqui. Juliana colocou o saquinho plástico com as grampas sobre a mesa. Roberto pegou o saquinho com mãos trêmulas, examinando os pequenos pedaços de metal enferrujado. Isso pode ter vindo de qualquer lugar, de algum acidente que você não lembra, mãe. 4 grampas, Roberto. Todas enterradas no meu couro cabeludo, todas escondidas sob o cabelo. Que tipo de acidente faria isso? Juliana então mostrou as fotos que havia tirado. Ampliações que mostravam claramente as marcas inflamadas onde as grampas estavam cravadas. Mostrou também as fotos tiradas depois da remoção, evidenciando os furos minúsculos que começavam a cicatrizar. Roberto passou as mãos pelo rosto, o peso da evidência começando a afetá-lo. Mas ainda havia resistência em seus olhos, o desejo compreensível de não acreditar que sua esposa pudesse ser capaz de tamanha crueldade. Tem mais, meu filho, Dona Helena continuou, a voz quebrando. Juliana, mostra as gravações. A jovem pegou o celular e colocou para tocar as gravações de áudio. Roberto ouviu em silêncio, seu rosto ficando cada vez mais pálido. Quando chegou à parte onde Isabela discutia sobre internar a mãe e vender a casa, ele fechou os olhos com força, como se quisesse bloquear a realidade. — Para! Pediu ele com voz rouca. — Para, por favor. Juliana pausou a gravação. O silêncio que se instalou na cozinha era pesado, quebrado apenas pelo som do relógio de parede fazendo tic-tac. Roberto levantou-se abruptamente, caminhando até a janela e ficando de costas para as 2 mulheres. Seus ombros tremiam, e Dona Helena percebeu que o filho estava chorando silenciosamente. — Tudo faz sentido agora, disse ele finalmente, a voz embargada. As mudanças nela depois que nos casamos, a insistência em mudar de casa, as conversas que ela tem com a mãe dela sobre dinheiro. Eu não quis ver porque estava cego de paixão. Dona Helena levantou-se e foi até o filho, colocando a mão em seu ombro. — Você não tem culpa, meu filho. O amor nos faz confiar, e não há nada de errado nisso. Mas eu deixei ela fazer isso com você. Roberto virou-se, lágrimas correndo livremente pelo rosto. — Eu trouxe essa mulher para dentro da nossa casa, e ela te machucou, mãe. Dona Helena abraçou o filho, sentindo as próprias lágrimas começarem a cair. Por longos minutos, eles permaneceram assim, mãe e filho, unidos na dor e na descoberta de uma traição profunda. — O que vamos fazer agora? Perguntou Roberto quando finalmente se separaram. Antes que alguém pudesse responder, ouviram passos descendo a escada. Isabela apareceu na entrada da cozinha, já vestida para sair, maquiagem perfeita e uma bolsa a tiracolo. — Roberto, vamos ter que remarcar nosso jantar de hoje. Ela parou ao ver a cena, 3 pessoas com olhos vermelhos olhando para ela. — O que aconteceu aqui?
Roberto deu um passo à frente, colocando-se entre a mãe e a esposa. Isabela, preciso fazer algumas perguntas. E quero que você seja honesta. Claro, amor. Que perguntas? Você tem mexido no cabelo da minha mãe nos últimos tempos? Isabela hesitou por uma fração de segundo, mas foi tempo suficiente para delatar sua culpa. Às vezes eu penteio o cabelo dela, sim. Por quê? Ela está reclamando de alguma coisa? Como você explica isso? Roberto pegou o saquinho com as grampas e o mostrou para ela. A cor fugiu do rosto de Isabela. O que é? Isso? São grampas de metal que foram removidas da cabeça da minha mãe, do couro cabeludo dela, Isabela, enterradas na pele. Eu não sei do que você está falando. Talvez ela tenha se machucado e não lembra. Você sabe como é, a idade... Não tenta jogar isso na idade dela. A voz de Roberto subiu pela primeira vez. Eu ouvi as gravações, Isabela. Ouvi você falando sobre interná-la, sobre vender esta casa. O rosto de Isabela mudou completamente. A expressão de surpresa e inocência deu lugar a algo mais frio, mais calculado. Ela olhou para Juliana com ódio puro. Foi você, não foi? Sua interesseira. Veio aqui se infiltrar na família, fazer a cabeça de todos. Eu vim aqui trabalhar, respondeu Juliana calmamente. Mas não podia ficar quieta vendo o que a senhora estava fazendo com Dona Helena. Você não tem provas de nada. Gravações podem ser editadas, manipuladas, e essas grampas, quem garante que foi você mesma quem não colocou ali para me incriminar? Isabela, Dona Helena falou, sua voz surpreendentemente firme. Você foi filmada pela câmera de segurança do vizinho. Ontem à noite, quando veio pentear meu cabelo. Juliana verificou isso hoje. Era um blefe, não havia câmera. Alguma, mas funcionou. O rosto de Isabela se contorceu em uma expressão de raiva e frustração. Você não merece esta casa, explodiu ela finalmente. Morando neste bairro decadente, com esses móveis velhos, essas roupas ridículas. Roberto merece coisa melhor. E eu também. Mas você é uma sanguessuga grudada nele, não deixando a gente viver nossa vida. Então é verdade, disse Roberto, a voz baixa, mas carregada de decepção. Você realmente fez isso com ela. E faria de novo. Aquela velha está atrapalhando nossos planos. Poderíamos estar morando na Zona Sul, em um apartamento moderno, com uma vida de verdade. Mas não temos que ficar aqui neste lugar miserável, porque você não tem coragem de colocar sua mãe em um lugar adequado para a idade dela. Um lugar adequado? Roberto deu um passo à frente, a voz tremendo de emoção contida. Você está falando de internar minha mãe, uma mulher perfeitamente sã, só para roubar a casa dela? Não é roubar se é família. E eu sou sua esposa, Roberto. Você devia estar do meu lado. Eu estou do lado de quem está certo, Isabela. E certamente não é você. Isabela olhou ao redor, percebendo que havia perdido completamente o controle da situação. Sua expressão passou por várias mudanças rápidas, de raiva a desespero, de arrogância a medo. Roberto, amor, ela tentou uma última vez, suavizando a voz. Eu apenas queria o melhor para nós, para nossa família futura. Não podemos criar filhos neste lugar. Nós não vamos criar filhos coisa nenhuma, respondeu Roberto com firmeza. Este casamento acabou, Isabela. Quero que você pegue suas coisas e saia desta casa. Você não pode me expulsar assim. Posso sim. Esta casa é da minha mãe, e eu não vou permitir que você continue sob o mesmo teto que ela depois do que fez. Isabela olhou para Dona Helena com ódio, depois para Juliana com desprezo e finalmente para Roberto com uma mistura de raiva e descrença. Você vai se arrepender disso, Roberto. Quando estiver velho e sozinho nesta casa velha, vai lembrar que teve a chance de ter uma vida melhor comigo. A única coisa de que eu vou me arrepender é não ter visto sua verdadeira face antes de me casar com você. Isabela pegou a bolsa com violência e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Vocês não ouviram o último de mim, ameaçou, e bateu a porta com força. O silêncio que se seguiu foi perturbado apenas pelos soluços contidos de Dona Helena. Roberto foi até ela e a abraçou novamente. Me desculpa, mãe.
Me desculpa por não ter visto isso antes, por não ter te protegido. Você não sabia, meu filho. Nenhum de nós sabia do que ela era capaz. Juliana, que havia permanecido em silêncio durante toda a confrontação, finalmente falou. Dona Helena, o senhor Roberto, eu acho que devem procurar um advogado. E talvez seja bom fazer um registro do que aconteceu. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções e mudanças. Roberto procurou um advogado especializado em direito de família, que o orientou sobre os procedimentos de divórcio e também sobre como se proteger contra possíveis retaliações de Isabela. As gravações e as evidências físicas das grampas foram formalmente documentadas e guardadas em segurança. Isabela, por sua vez, não cumpriu sua ameaça de criar problemas. Pelo contrário, quando confrontada com a possibilidade de as evidências se tornarem públicas e principalmente com a sugestão do advogado de Roberto sobre possíveis ações legais por abuso contra idoso, ela assinou rapidamente os papéis do divórcio. Levou suas coisas em uma tarde de sexta-feira, acompanhada por sua mãe, sem dirigir uma palavra sequer a Dona Helena ou Roberto. Dona Helena observou pela janela, enquanto Isabela carregava as últimas caixas para o carro. Sentiu uma mistura de alívio e tristeza, não pela partida da nora, mas pelo sofrimento que via em seu filho. Roberto tentava esconder, mas ela conhecia cada expressão daquele rosto que amava tanto. Ele estava ferido, não apenas pela traição, mas pela quebra de confiança em algo que havia acreditado ser amor verdadeiro. Mãe, disse Roberto, aparecendo ao lado dela na janela, vai ficar tudo bem. Nós vamos ficar bem. Eu sei, meu filho. Tenho você e isso é tudo que preciso. Nos meses seguintes, a casa aos poucos recuperou sua antiga atmosfera acolhedora. Roberto enterrou-se no trabalho inicialmente, usando a oficina mecânica como refúgio para processar suas emoções. Mas aos poucos começou a voltar para casa mais cedo, a passar mais tempo com a mãe, a recuperar aqueles momentos de conversa e risada que haviam se perdido durante o casamento. Juliana continuou trabalhando na casa, mas seu papel havia evoluído para muito além de empregada doméstica. Ela se tornara parte da família, uma presença constante e reconfortante, tanto para Dona Helena quanto para Roberto. Era ela quem preparava o café da manhã aos domingos, quem sugeria passeios ao jardim botânico ou ao pão de açúcar, quem aos poucos ia trazendo vida nova àquela casa. Dona Helena notou, com a perspicácia de mãe, que algo estava florescendo entre Roberto e Juliana. Começou com olhares que duravam um segundo a mais que o necessário, conversas que se estendiam pela cozinha, mesmo depois que ela já havia se recolhido ao quarto, risadas compartilhadas por piadas que só os dois entendiam. Mas Roberto estava hesitante. Uma noite, sentado na varanda com sua mãe, ele finalmente verbalizou suas preocupações. Mãe, eu não sei se estou pronto para confiar em alguém de novo. E se eu estiver enganado sobre a pessoa outra vez? Dona Helena pegou a mão do filho com carinho. Meu filho, Juliana não é Isabela. Você viu o caráter dela quando ela podia ter simplesmente ignorado o que estava vendo e continuar recebendo o salário dela. Mas ela escolheu fazer o que era certo, mesmo arriscando o emprego. Eu sei disso na minha cabeça, mãe. Mas meu coração ainda está com medo. O medo faz parte, Roberto, mas não pode te paralisar para sempre. A vida continua e você merece ser feliz. Roberto sorriu apertando a mão da mãe. Quando foi que você ficou tão sábia? Eu sempre fui sábia, você que demorou para perceber, respondeu ela com um sorriso maroto. Foi Juliana quem deu o primeiro passo definitivo. Em um sábado à tarde, 3 meses após a partida de Isabela, ela chegou com ingredientes para fazer uma feijoada. Dona Helena, deixa eu fazer o almoço hoje. Quero preparar algo especial. Ao longo da manhã, a cozinha se encheu dos aromas deliciosos de feijão preto, cozinhando lentamente com as carnes, de couve refogada, de farofa torrada. Roberto apareceu atraído pelo cheiro, oferecendo-se para ajudar. Dona Helena, observando os dois trabalhando lado a lado, rindo quando a farinha escapava da panela, roubando pedaços de linguiça quando o outro não estava olhando, sentiu o coração se aquecer. Depois do almoço, Juliana propôs uma caminhada pelo bairro.
Dona Helena alegou cansaço, encorajando Roberto e Juliana a irem sozinhos. Eles saíram juntos e Dona Helena ficou na varanda, observando-os descer a ladeira de Santa Teresa lado a lado. Quando voltaram horas depois, estavam de mãos dadas. Mãe, Roberto começou, entrando na sala, onde Dona Helena fingia ler uma revista. Eu e Juliana conversamos muito hoje. E bem, eu gostaria da sua bênção para começarmos um relacionamento sério. Dona Helena olhou de um para o outro, vendo a felicidade nos olhos de ambos. O jeito como se posicionavam próximos um do outro, a conexão genuína que haviam construído. Roberto, você não precisa da minha bênção, mas tem ela de todo o coração. Juliana é uma moça maravilhosa, e ver vocês dois felizes é tudo o que eu poderia querer. Juliana soltou a mão de Roberto e foi abraçar Dona Helena. Obrigada por confiar em mim, obrigada por me acolher nesta família. Eu é que agradeço, minha filha. Você salvou minha vida e, mais importante, salvou a união da minha família. O relacionamento entre Roberto e Juliana floresceu naturalmente. Não havia pressa, não havia pressão. Eles construíam algo sólido, baseado em confiança mútua, respeito e um carinho genuíno que crescia a cada dia. Dona Helena via tudo isso com satisfação, mas uma preocupação ainda a rondava. Certa manhã, durante o café, ela trouxe o assunto à tona. Juliana, eu tenho pensado em algo. Você está morando naquele quartinho nos fundos há meses, trabalhando aqui todos os dias. Isso não está certo. Dona Helena, eu gosto de estar aqui. E o quarto é confortável. Não é sobre isso, minha filha. É sobre você ter sua própria vida também. Você não deveria estar aqui como empregada. Você faz parte desta família agora. Roberto concordou imediatamente. Mãe está certa, Juliana. Não quero que você se sinta obrigada a trabalhar aqui. Você pode ficar, morar conosco como família, não como funcionária. Juliana ficou em silêncio por um momento, processando a oferta. Mas eu preciso contribuir de alguma forma. Não me sinto confortável apenas morando aqui sem fazer nada. Foi Dona Helena quem teve a ideia. E, se transformarmos parte da casa em um pequeno ateliê de costura, eu poderia ensinar você meus ofícios, podemos aceitar encomendas. Seria um negócio nosso, de nós três. A ideia foi recebida com entusiasmo. Nas semanas seguintes, o antigo quarto de visitas foi transformado em um ateliê acolhedor. A velha máquina de costura de Dona Helena ganhou companhia de uma mais moderna que Roberto comprou usado. Tecidos coloridos começaram a ocupar prateleiras, manequins surgiram nos cantos e o espaço ganhou vida. Juliana revelou-se uma aluna dedicada. Suas mãos jovens e ágeis rapidamente dominaram as técnicas que Dona Helena pacientemente ensinava. Logo, estavam aceitando pequenos trabalhos, ajustes de roupas, confecção de peças simples. O dinheiro que ganhavam era modesto, mas significava independência e propósito para ambas. Uma tarde, enquanto trabalhavam lado a lado no ateliê, Juliana perguntou algo que estava em sua mente há tempos. Dona Helena, como a senhora consegue não ter raiva do que a Isabela fez? A idosa pausou sua costura, pensando cuidadosamente antes de responder. Raiva não mudaria o que aconteceu, minha filha, e guardar raiva só envenenaria meu próprio coração. Isabela fez escolhas ruins, e ela terá que viver com as consequências. Mas eu escolho viver com paz e gratidão pelo que tenho agora. A senhora é incrível, sabe disso? Dona Helena sorriu, voltando à sua costura. Sou apenas uma mulher velha que aprendeu que a vida é curta demais para desperdiçar com ressentimento. Certa noite, Roberto chegou em casa com um brilho especial nos olhos. Juntou a mãe e Juliana na sala e anunciou que a oficina estava indo muito bem, que havia conseguido um contrato grande com uma empresa de transporte e que finalmente se sentia financeiramente estável novamente. E tem mais uma coisa, disse ele, ajoelhando-se diante de Juliana. A jovem levou as mãos, a boca, já sabendo o que viria a seguir. Juliana, desde o dia em que você chegou aqui, trouxe luz para esta casa. Você salvou minha mãe, salvou nossa família e, sem perceber, salvou meu coração também. Eu sei que ainda não faz tanto tempo desde o divórcio, mas eu tenho certeza absoluta dos meus sentimentos. Você aceita se casar comigo?
Roberto abriu uma pequena caixa de veludo, revelando um anel simples, mas bonito, com uma pedra azul que brilhava sob a luz da sala. Juliana estava chorando, as lágrimas correndo livremente pelo rosto. Sim, 1000 vezes sim, Roberto. Ele colocou o anel em seu dedo e se levantou para beijá-la, enquanto Dona Helena aplaudia emocionada de sua poltrona. Meus filhos, que alegria! Que alegria imensa! Os três se abraçaram, formando um círculo de afeto e gratidão. Dona Helena sentia que, finalmente, depois de tantas provações, a paz havia chegado para ficar em sua casa. Os preparativos para o casamento começaram imediatamente. Juliana e Roberto queriam algo simples e íntimo, uma celebração com amigos próximos e vizinhos do bairro. Nada de luxo excessivo ou ostentação, apenas amor genuíno e pessoas que realmente importavam. Dona Helena insistiu em costurar o vestido de noiva de Juliana. Minha filha, este será meu presente para você. Um vestido feito com todo o amor que tenho no coração. Juntas, escolheram um tecido de renda delicada em tom marfim. Dona Helena trabalhou incansavelmente em seu ateliê, cada ponto dado com cuidado e carinho. Juliana vinha provar o vestido a cada etapa, e quando finalmente ficou pronto, era uma obra-prima de simplicidade elegante. Quando Juliana experimentou o vestido completo pela primeira vez, Dona Helena não conseguiu conter as lágrimas. Você está linda, minha filha, tão linda. É perfeito, Dona Helena. É mais do que eu jamais poderia ter sonhado. Enquanto os preparativos continuavam, um evento inesperado trouxe uma última complicação. Uma tarde, a campainha tocou, e quando Dona Helena atendeu, encontrou Isabela parada na porta. A ex-nora estava diferente. O cabelo, sempre impecavelmente arrumado, estava mais simples. A roupa, antes sempre de marca, era casual, mas a mudança mais notável estava em seus olhos. Havia algo que Dona Helena nunca vira antes: vergonha. Dona Helena, Isabela começou, a voz hesitante. Eu sei que não tenho o direito de estar aqui. Eu sei que não mereço nem que você abra a porta para mim. Mas eu precisava vir. Precisava pedir desculpas. Dona Helena ficou em silêncio, processando a situação. Roberto apareceu atrás dela, sua expressão se fechando imediatamente ao ver quem estava ali. O que você quer, Isabela? Isabela olhou para o ex-marido e Dona Helena viu lágrimas nos olhos da jovem. Eu quero pedir perdão pelo que fiz, pela pessoa horrível que fui. Não espero que me perdoem, mas precisava dizer que estou profundamente arrependida. Roberto deu um passo à frente, colocando-se na frente de Dona Helena em um gesto protetor. Você quase internou minha mãe, Isabela. Você causou dor física a ela. Você manipulou e mentiu. Por que deveríamos acreditar que seu arrependimento é genuíno? Porque eu perdi tudo, respondeu Isabela, a voz quebrando. Perdi minha família, meus amigos. Minha própria mãe mal fala comigo depois que soube o que fiz. Estou fazendo terapia, tentando entender por que fui capaz de fazer algo tão cruel. E queria que vocês soubessem disso. Dona Helena sentiu algo se mexer em seu peito. Não era perdão imediato, mas talvez o começo de uma compreensão. Ela colocou a mão no ombro de Roberto, sinalizando que queria falar. Isabela, eu não sei se algum dia vou conseguir perdoar completamente o que você fez. Mas agradeço por você ter vindo aqui, por ter tido a coragem de admitir seus erros. Isso já é um começo. Eu não espero perdão, Dona Helena. Só queria que soubessem que vocês não fizeram nada de errado. A falha foi toda minha ganância, minha falta de caráter. Vocês são uma família linda, e eu fui tola demais para valorizar isso. Roberto permaneceu em silêncio, claramente lutando com suas emoções. Por fim, acenou com a cabeça. Isabela, espero que você encontre seu caminho e se torne uma pessoa melhor. Mas não posso ter você na minha vida. Eu entendo. E Roberto, eu soube que você vai se casar de novo. Espero que seja muito feliz. De verdade. Com essas palavras, Isabela virou-se e foi embora, descendo as escadas de Santa Teresa pela última vez. Dona Helena e Roberto ficaram parados na porta, observando-a partir. Você está bem, mãe? Estou, meu filho. Na verdade, me sinto em paz. Ela precisa de ajuda.
e parece que finalmente está buscando. Roberto abraçou a mãe. Você tem um coração muito grande, sabia? Aprendi com minha própria mãe que guardar rancor só nos machuca mais. Isabela vai ter que viver com o... Que fez? Nossa parte é seguir em frente. O dia do casamento chegou em uma manhã ensolarada de sábado. A cerimônia seria na pequena igreja do bairro, seguida de uma festa na casa, que havia sido decorada com flores colhidas pelos vizinhos. Dona Helena ajudou Juliana a se arrumar. O vestido de renda ficava perfeito, realçando a beleza natural da jovem. Nos cabelos, uma grinalda simples de flores brancas. Você está nervosa, minha filha? Um pouco, mas é um nervoso bom, sabe? De felicidade. Dona Helena segurou as mãos de Juliana. Eu queria dizer uma coisa. Quando você chegou aqui, naquela manhã jamais imaginei que estava recebendo não apenas minha salvação, mas também uma filha, porque é isso que você é para mim agora, Juliana. A filha que nunca tive. Juliana abraçou Dona Helena, as duas chorando lágrimas de alegria. E a senhora é a mãe que sempre sonhei ter. A cerimônia foi simples e emocionante. Roberto, vestindo um terno cinza que pertencera a seu pai e que Dona Helena havia ajustado perfeitamente, esperava no altar com os olhos brilhando de felicidade. Quando Juliana entrou na igreja, acompanhada por Dona Helena, um murmúrio de admiração percorreu os presentes. O padre, um homem idoso que conhecia a família há décadas, conduziu a cerimônia com calorosa simplicidade. Suas palavras sobre amor, confiança e família ressoaram profundamente em todos os presentes, especialmente em Roberto e Juliana, que sabiam melhor que ninguém o valor dessas coisas. Roberto e Juliana, vocês se encontraram em circunstâncias incomuns, mas construíram algo verdadeiro e sólido. Que este amor continue a crescer e a abençoar não apenas vocês dois, mas todos ao seu redor. Quando Roberto disse seus votos, sua voz estava firme e cheia de emoção. Juliana, você me ensinou que é possível confiar de novo, amar de novo. Prometo cuidar de você, respeitar você e construir uma vida linda ao seu lado. Juliana, por sua vez, segurou as mãos de Roberto com firmeza. Roberto, você e Dona Helena me deram uma família. Prometo honrar esse presente todos os dias da minha vida. A festa que se seguiu foi alegre e descontraída. A casa de Dona Helena encheu-se de música, risadas e o aroma delicioso da comida preparada pelos vizinhos. Cada cômodo transbordava de vida e alegria, um contraste marcante com os dias sombrios que haviam vivido meses antes. Dona Helena, sentada em sua poltrona favorita, observava tudo, com um sorriso no rosto. Seus cabelos brancos brilhavam sob as luzes decorativas, e sua expressão era de pura contentamento. As dores na cabeça eram agora apenas uma lembrança distante, assim como a solidão que havia sentido. 1 ano havia se passado desde o casamento de Roberto e Juliana. A casa de Santa Teresa estava mais viva do que nunca, cheia de cores, risadas e o som constante da máquina de costura vinda do ateliê que agora ocupava 2 cômodos. O negócio de Dona Helena e Juliana havia prosperado além de suas expectativas iniciais. O que começou como pequenos ajustes de roupa transformara-se em um ateliê respeitado no bairro, conhecido pela qualidade do trabalho e pelo carinho com que cada peça era feita. Elas haviam até contratado uma ajudante, uma jovem chamada Beatriz, que estava aprendendo o ofício com o mesmo entusiasmo que Juliana demonstrara 1 ano antes. Dona Helena, aos 77 anos, sentia-se mais jovem e vigorosa do que em muito tempo. As dores na cabeça eram apenas uma lembrança distante, um período sombrio que ela às vezes ainda tinha dificuldade em acreditar que realmente acontecera. Mas as cicatrizes, embora minúsculas e quase invisíveis, ainda estavam lá, como prova de que tudo fora real. Em uma manhã de domingo, a família estava reunida para o café da manhã tradicional que haviam retomado. A mesa estava farta com pão de queijo, bolos, frutas frescas e o café coado que Dona Helena insistia em fazer do jeito antigo. Mãe Juliana, Roberto começou um sorriso travesso nos lábios. Nós temos uma notícia para dar. Juliana segurou a mão do marido, seus olhos brilhando de felicidade.
Vamos ter um bebê. Estou grávida de 2 meses. Dona Helena deixou a xícara de café cair sobre a mesa, o líquido escuro se espalhando, mas ela nem notou. Levou as mãos ao peito, sentindo o coração disparar de pura alegria. Um bebê? Vou ser avó? Vai, mãe! Você vai ser avó! Dona Helena se levantou da cadeira tão rápido que quase a derrubou, contornando a mesa para abraçar os dois. Que alegria! Que alegria imensa! Não consigo acreditar. Os 3 se abraçaram, chorando e rindo ao mesmo tempo. Depois do abraço, Dona Helena segurou o rosto de Juliana com as 2 mãos. Minha filha, que presente maravilhoso você está nos dando. O bebê vai ter a melhor avó do mundo, disse Juliana emocionada. Nas semanas seguintes, a casa se encheu de conversas sobre o bebê que estava por vir. Roberto começou a preparar o antigo quartinho nos fundos, onde Juliana havia morado quando chegara à casa, transformando-o em um quarto de bebê. Dona Helena já planejava as roupinhas que costuraria, imaginando pequenos macacões e vestidos delicados. Uma tarde, enquanto trabalhavam juntas no ateliê, Juliana trouxe à tona um assunto que vinha pensando há algum tempo. Dona Helena, eu e Roberto conversamos, e queremos que a senhora saiba que esta casa sempre será sua. Nunca vamos pedir para vendê-la ou fazer qualquer mudança que a senhora não queira. Dona Helena parou de costurar e olhou para a nora com ternura. Minha filha, eu sei disso. Vocês 2 me deram de volta não apenas a segurança de ter minha casa, mas a alegria de ter uma família de verdade. E quando o bebê nascer, queremos que a senhora ajude a criá-lo. Que ensine ao meu filho ou filha tudo o que ensinou para mim. Seria a maior honra da minha vida. Os meses da gravidez passaram em um ritmo tranquilo e feliz. A barriga de Juliana crescia, e com ela crescia também a expectativa de toda a família. Roberto tornara-se ainda mais atencioso, sempre cuidando para que a esposa não fizesse esforços excessivos. Dona Helena assumira mais responsabilidades no ateliê, trabalhando com Beatriz para que Juliana pudesse descansar mais. Uma noite, poucos dias antes da data prevista para o parto, Roberto, Juliana e Dona Helena estavam sentados na varanda, aproveitando a brisa fresca que subia a ladeira de Santa Teresa. Sabe, Dona Helena, disse Juliana, eu às vezes penso em como minha vida mudou desde que cheguei aqui. Se alguém me dissesse 1 ano atrás que eu estaria casada com Roberto, esperando um bebê, fazendo parte desta família maravilhosa, eu jamais acreditaria. Dona Helena segurou a mão da nora. O destino trabalha de formas misteriosas, minha filha. Você veio aqui para me salvar, mas acabou salvando todos nós. Roberto concordou, passando o braço pelos ombros de Juliana. Se não fosse você, eu ainda estaria cego, vivendo em um relacionamento tóxico, e minha mãe estaria sofrendo em silêncio. Eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria, respondeu Juliana com modéstia. Não, minha filha, corrigiu Dona Helena. Muita gente teria ignorado, teria escolhido não se envolver. Você foi corajosa, foi bondosa, e por isso merece toda a felicidade que está vivendo agora. O bebê nasceu em uma manhã chuvosa de abril, uma menina linda de olhos escuros como os do pai e cabelos que prometiam ser cacheados como os da mãe. Elas a chamaram de Helena, em homenagem à avó que havia lutado tanto e vencido. Quando Dona Helena segurou a neta pela primeira vez, sentiu um amor tão intenso que pensou que seu coração fosse explodir. A pequena Helena abriu os olhos e pareceu olhar diretamente para a avó, e naquele momento, Dona Helena soube que tudo pelo que havia passado, toda a dor, todo o sofrimento, havia valido a pena para chegar até ali. Bem-vinda ao mundo, minha netinha, sussurrou ela, lágrimas de alegria correndo pelo rosto. Sua avó vai te ensinar tudo sobre força, sobre amor, sobre nunca desistir. Roberto e Juliana observavam a cena de mãos dadas, seus corações cheios de gratidão. Haviam construído algo bonito daquela situação terrível, haviam transformado dor em amor, medo em esperança. Alguns meses depois, em um domingo ensolarado, a casa de Santa Teresa estava em festa novamente. Era o batizado da pequena Helena, e toda a vizinhança havia sido convidada. A casa estava decorada com flores e
balões brancos e dourados, a mesa farta com comida preparada por todos os amigos da família. Dona Helena, agora com 78 anos, circulava pela festa com sua neta no colo, apresentando-a orgulhosamente a cada visitante. A pequena Helena, com seus 3 meses de vida, gurgurejava feliz nos braços da avó, completamente alheia ao quanto sua existência significava para aquela família. Juliana aproximou-se, tirando algumas fotos com o celular. Dona Helena, a senhora quer que eu pegue a Helena para poder descansar? De jeito nenhum, minha filha. Passar o dia inteiro com minha neta não é cansaço, é pura alegria. Roberto juntou-se a elas, abraçando a esposa e beijando a cabeça da filha. Olhando para vocês 3, disse ele, eu vejo tudo o que realmente importa nesta vida. Família, amor verdadeiro e a coragem de proteger quem amamos. Dona Helena olhou para o filho e para a nora, depois para a netinha em seus braços e finalmente para a casa ao seu redor, cheia de pessoas queridas, de risadas, de vida. Tudo pelo que havia lutado, tudo que havia preservado, estava ali, vivo e pulsante. Sabe, meus filhos, disse ela, eu já vivi muita coisa nesta vida. Vi tempos difíceis, enfrentei batalhas que ninguém imaginava, mas aprendi que a vida sempre nos dá chances de recomeçar, de encontrar alegria mesmo depois da dor mais profunda. E olhando para vocês agora, para minha netinha, para tudo que construímos juntos, eu sei que cada dia de luta valeu a pena. Roberto abraçou a mãe e a filha juntas, Juliana juntando-se ao abraço familiar. E tudo isso graças à senhora, mãe. Sua força nos inspirou a todos. Não, meu filho. Foi graças a nós. Porque família não é apenas sobre sangue, é sobre quem fica ao nosso lado nos momentos mais difíceis, quem nos protege, quem nos ama incondicionalmente. E assim, naquela tarde ensolarada de domingo em Santa Teresa, enquanto a festa continuava ao redor deles, a família permanecia unida, celebrando não apenas o batizado de uma nova vida, mas a própria vida que haviam aprendido a valorizar e proteger. A história de Dona Helena, Roberto e Juliana era uma história de superação, de amor que vence a adversidade, de como a bondade pode transformar o destino de uma família inteira. E enquanto a pequena Helena cresceria ouvindo essa história, aprenderia que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em sempre se levantar, em nunca perder a fé na bondade humana e em sempre proteger aqueles que amamos. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Dona Helena, Roberto e Juliana tenha tocado seus corações. Esta narrativa nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, quando a dor parece insuportável e a traição vem de onde menos esperamos, sempre há luz no fim do túnel. A coragem de Juliana em fazer o que era certo, a força de Dona Helena em não desistir e o amor de Roberto ao escolher ficar do lado da verdade nos ensinam valiosas lições sobre família, lealdade e a importância de proteger nossos entes queridos. Se esta história os emocionou tanto quanto nos emocionou ao contá-la, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma das histórias que preparamos para vocês. Deixem um like neste vídeo e compartilhem nos comentários suas reflexões sobre esta jornada de Dona Helena. Suas palavras são importantes para nós e para toda a nossa comunidade. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida, os desafios da família e a beleza do amor verdadeiro. Fiquem conosco para mais narrativas, que vão fazer vocês rir, chorar e refletir. Até a próxima história e lembrem-se sempre, a família que se protege mutuamente é a família que permanece unida para sempre.